Provavelmente você já ouviu falar da igreja Elevation Church ou de seu pastor Stephen Furtick. É uma mega igreja dos Estados Unidos, a exemplo da igreja Hillsong australiana, que explodiu no cenário internacional, no cenário cristão internacional, devido às suas músicas, às canções do ministério de louvor da igreja. O gerenciamento da igreja, o gerenciamento desse ministério de louvor. As canções da Elevation, assim como as canções da Hillsong, outra mega igreja, que meio que iniciou esse processo lá na Austrália e espalhou para o mundo inteiro, das igrejas gigantes, da igreja que traz a cultura para dentro da igreja, traz até a música secular para dentro da igreja, a fim de construir um ambiente favorável para que aquela pessoa que não entraria na igreja, ela vai entrar. Provavelmente você já cantou, as músicas da Elevation versionada em várias línguas, várias músicas explodiram aqui no Brasil, e até há uma competição para saber quem vai versionar primeiro uma música da Elevation. É uma briga, né, uma corrida assim, quase que selvagem no mercado gospel, né, dos versionistas, mas eu não estou fazendo uma crítica a isso não. Não, estou fazendo uma crítica sim, mas o objeto central da nossa observação não é esse. A Elevation agora voltou à cena, não pelas suas músicas, a mensagem do pastor Steve e por aí vai. Mas uma declaração da líder de mídia da igreja Elevation, seguindo uma recomendação do pastor presidente da denominação, dizendo que agora na Páscoa, presta atenção nisso, agora na Páscoa, eles não vão usar o termo Calvário, eles não vão usar o termo ressurreição, eles não vão usar o termo pecado, porque são termos que tendem a afastar as pessoas da igreja. Elas querem que as pessoas entrem na igreja. Eles falaram exatamente isso. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Essa é uma grande polêmica que está rodando. Eu não vim aqui conversar com vocês para que você acredite que toda a igreja é assim, para que você possa condenar essa igreja ou condenar a Hillsong. Não é nosso trabalho fazer isso. A minha missão aqui é despertar você para Cristo ou cultura. Eu falo disso não é 1 ano, nem 2, nem 3. Eu falo disso há 4 anos aqui no YouTube, sobre o cristianismo pop, sobre a teologia liberal, sobre a teologia do politicamente correto. Fazer com que Cristo entre na caixinha do mundo, da visão do mundo. E utilizamos a expressão, é uma estratégia evangelística, mas é teologicamente questionável ou Cristo não é o centro dessa teologia, portanto, essa visão é falha. A longo prazo, ela não leva a pessoa para Cristo, mas ela leva a pessoa para a denominação, leva para o CNPJ, leva para a modinha, leva para a cultura. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. De novo, essa não é uma crítica à igreja, que a igreja não presta, que é uma falsa igreja, que é um falso pastor, que todo pastor é assim, a parede preta, é a luz, não é nada disso. Eu quero que você escute, eu quero que você veja, eu quero que você pense. Inclusive, eu tenho um documentário falando sobre isso, e a minha última live com o pastor Ricardo Carvalho, nós comentamos sobre esse evangelho de hoje versus o evangelho de Cristo, tá? Então vamos lá. Vamos lá, assista aí comigo. I'd love to hear about, like, what are you specifically tackling for Easter right now? Like, okay, this is going to be a bigger service for most churches. What are some of the things that you have to get your, ducks in a row, as it were, in respect to Easter? Ele pergunta, olha, eu ouvi dizer que vocês estão preparando algo muito grande, é um podcast. E o entrevistador, o dono do programa, está perguntando o seguinte, eu ouvi dizer que vocês, Elevation Church, está preparando um grande evento para a Páscoa. Me deixa saber como é isso. Isso aqui é uma ideia de uma promoção do evento deles, olha lá. For us, the most important thing on Easter Para nós, a coisa mais is importante na inviting people Páscoa to church. está Easter convidando and as Christmas are the pessoas only para a 2 Sundays igreja. of the year that are actually wrapped around a particular passage in the Bible, right? Most of our other Sundays are whatever the pastor wants to preach on, any particular thing or whatever. But Easter and Christmas are both around particular biblical events. And so this particular biblical event of Easter is tied directly to our mission. And so that's so important to us. And so when I think about how I'm going to talk about Easter, I'm thinking about talking to people far from God. Então está falando que os grandes eventos importantes, o Natal e a Páscoa, especificamente a Páscoa, que tem a ver com a mensagem central da igreja. Ok, perfeito, até aí tudo bem. Agora ela vai falar a parte importante aqui, olha, presta atenção. Because that's the thing that matters most to us. And so just to give you just a teeny bit of a glimpse, I'm talking all the way from people who have been in our church for years, and I want them to invite people to church, all the way to people who've never heard of our church before and trying to get them to come to church, right? People who are unchurched, you might say. And so
Então está falando que a parte principal, a parte central é fazer com que a pessoa entre na igreja, que a pessoa vá para a igreja. Então, o que ela está dizendo é que o objetivo central é levar a pessoa para a igreja, levar a pessoa para a igreja. Guarde isso, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. How do I talk to those two people are really different. But I'm putting a lot of my focus, energy, time, resources toward what I would call the cold audience as people far from God. And so I'm not going to say the word Calvary. I'm not going to say the word resurrection. I'm not going to say the blood of Jesus, right? I'm not going to say any of these words that make someone feel like an outsider. This is really important. Vocês prestaram atenção? Eu não vou dizer a palavra salvação, eu não vou dizer a palavra calvário, eu não vou dizer a palavra arrependimento. Ela está falando, eu não posso confrontar, eu não posso tocar nessa pessoa de cristal, porque senão ela não entra na igreja, senão ela não fica na igreja. Então, como uma estratégia para trazer o pecador que precisa do arrependimento, e a cruz é um escândalo, o calvário é um escândalo. Jesus, ele pegou todo o escândalo que nós promovemos, que o homem, a desobediência do homem promoveu. Então Jesus, ele se fez maldição, ele se fez maldição para que fôssemos abençoados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que ela está dizendo é que para trazer as pessoas para a igreja, que Cristo tem que ser o centro, eu não posso usar a expressão calvário, eu não posso usar a expressão pecado, eu não posso usar a expressão ressurreição, porque isso vai ser uma estranheza para quem não entra na igreja ou não quer entrar na igreja. Então, estrategicamente, eu crio uma outra linguagem, eu crio um outro evento mais purpurinado. Eu pergunto para você, eu estou fazendo uma pergunta sincera, está certo isso? Vamos continuar mais um pouquinho. Important guiding principle for how we develop language is anyone can be a part of our church. It might not be for everyone. Everyone might not like it, but anyone can come. You don't have to understand what we're, any fancy language. There's not any prerequisite to be able to come here. And so when we're thinking about such a steeped in tradition holiday like Easter, and how we talk to someone who's not steeped in that tradition and how we get them to connect to it and come to it, that's really important to us. Eles não estão preocupados com a tradição. Palavras dela. Eles estão preocupados em usar uma linguagem para que as pessoas entrem na igreja. Muitos não vão gostar. O que ela está dizendo é, se eu tiver que me vestir de coelhinha da Páscoa, eu vou fazer, porque isso será uma grande estratégia. Se eu tiver que, inclusive, criar uma cantata como a igreja gigante, exemplo dessas, fazem, que é criar um evento de pegar a Bíblia e chutar a Bíblia logo após o Super Bowl. Eu vou chutar a Bíblia como se fosse uma bola de futebol americano, porque aí eu pego um evento do mundo, trago para a igreja, eu desconstruo a seriedade do culto, eu desconstruo a importância de se respeitar a Bíblia Sagrada, em nome de pregar a Bíblia Sagrada. Ou seja, para não chocar o pecador, eu não confronto o pecador. Eu apresento Cristo sem falar de Cristo. Eu apresento salvação sem falar de salvação. E, gente, isso daqui é o evangelho liberal, esse é o cristianismo liberal, para ser mais específico. Essa é a teologia integral. Essa é a teologia humanista. Se você está em nossa comunidade de ensino, se você está na nossa plataforma de ensino, que é o AbaPlay, lá nós ensinamos sobre a teologia liberal. Nós fizemos, pessoal, várias aulas, inclusive um documentário, eu estou aqui na nossa plataforma, inclusive é um ambiente novo que está sendo construído para vocês, né? Já já eu vou anunciar tudo direitinho. Se você der uma olhada aqui no conteúdo que nós fizemos, vocês vão ficar impressionados com a profundidade que é e como isso é sorrateiro. Aqui nós fizemos, por exemplo, essa trilogia que se chama Teologia Liberal, os Reformadores Apóstatas. E são 3 vídeos, portanto é uma trilogia, onde nós falamos sobre a teologia liberal. E eu convido você a realmente assistir isso. O link do AbaPlay está aqui embaixo. Assistam esse material, esse vídeo, essa trilogia. E vocês podem baixar o livro Teologia Liberal, Teologia Queer. Baixem um livro digital, leiam, se aprofundem nisso, porque pode parecer
uma estratégia, pode parecer algo bonito, confortável, esse evangelho do politicamente correto, que não fala mais de inferno, não fala mais de condenação, não fala mais de arrependimento, não fala mais disso. Como o próprio pastor Ed René Kivitz, que é um dos teólogos brasileiros liberais, progressistas, ele fala o seguinte: olha, aqui nós não ensinamos Bíblia, os pastores ensinam sobre a vida, os pastores ensinam a ser marido, os pastores ensinam a ser mulher, os pastores ensinam a ser um bom cidadão, né? A Bíblia é um livro incompleto, porque dentro da teologia, dentro dessa teologia liberal, eles relativizam a importância da Bíblia Sagrada, eles relativizam se a fé em Cristo é necessária para a salvação. Talvez os irmãos tenham tido algum tipo de sinceridade, mas erraram completamente aqui. Eu só digo o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Romanos 10, 14 diz assim: como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como disse Charles Spurgeon, ele disse assim, olha, aspas, um evangelho que deixa a mente confusa sobre o que é a salvação é o evangelho estranho. Não deve haver um desejo de eliminar nada do evangelho, mas sim de proclamá-lo todo com muita clareza. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Como que eu vou falar de Páscoa sem Cristo? Como eu vou falar de Natal sem Cristo? É isso que o mundo faz. É isso que o mundo faz. Como eu vou falar da defesa da fé sem a Bíblia, se a Bíblia não é necessária? João 11, 25 e 26, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jesus encorajou os discípulos a resistirem às provocações, à rejeição, a serem mortos e humilhados, a se tornarem uma vergonha para o mundo, a morrerem para o mundo, pegando a sua cruz a cada dia. A Gálatas 2:20 diz assim: o apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo chega a falar, olha, morrer agora é lucro. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse evangelho do politicamente correto, ele relativiza o confronto, ele relativiza o pecado, ele relativiza o inferno. Não precisa de falar disso, porque é desnecessário. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É urgente nós voltarmos a pregar o evangelho genuíno, ainda que isso escandalize o pecador, porque se a obra da cruz não nos escandalizar, nunca entenderemos a significância sobrenatural do amor da cruz, da glória da ressurreição. Por isso, a cruz choca. Por isso que Páscoa deve chocar, porque um homem inocente derramou seu sangue, morreu por nós. E a obra da graça é um grande escândalo, porque eu não mereço, você não merece. Irmãos, não estou falando que a igreja está toda errada, que o evangelho deles é falso, mas esse caminho é um caminho enganoso e deve ser corrigido. Em nome de Jesus. Não entre por esse caminho. Deixa o link do Abaplay aqui, lá você assiste o documentário Teologia Liberal e também baixe o livro para vocês estudarem. Um grande abraço. Tchau, tchau.